A paz, meus queridos. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Glória a Deus, meus amados. Hoje é quinta-feira, dia 17, meus amados, tá? Eu quero só avisar vocês que esse é um programa gravado, tá, meus queridos? Então é para quinta-feira, né? Glória a Deus. Vamos fazer nossa oração? Meu Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nós entramos na sua presença mais uma vez, bendizemos, exaltamos o teu santo nome, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, Pai, a nossa rocha, nossa fortaleza, o Deus que nos escolheu, tem investido tanto em nós, Pai. O Senhor é maravilhoso, bendito, é bondoso, Pai querido. A tua paciência, Senhor amado, ela nos surpreende a cada dia, Senhor querido, porque nós mesmos não teríamos essa paciência conosco, Pai. Mas o Senhor, Pai amado, excede o nosso entendimento, muito o nosso entendimento, Pai. E nós te agradecemos pelo teu tão grande amor, Pai. Perdoa-nos dos nossos pecados, perdoa-nos das nossas falhas, Pai. Ensina-nos a te honrar, a te servir, a te glorificar. Nós não queremos ser religiosos, Pai. Nós queremos ser teus filhos, Pai amado, e oferecer a ti o nosso melhor, Pai. Todo o nosso coração, Pai, os nossos pensamentos, a gratidão, Senhor amado. Nós queremos, Pai, ser teus filhos, Pai querido, te servir, Senhor amado, não esperando algo em troca, Pai querido, porque a maior de todas as bênçãos o Senhor já conquistou para nós naquela cruz, que é a salvação, a vida eterna. Tudo que vem além disso, Pai amado, é só lucro, Senhor querido, porque que o Senhor nos deu já é impagável, Pai. Pai querido, abençoa, meu Pai, os meus irmãos, Pai. Cada irmão que está orando comigo nesse momento, Senhor, o irmãozinho, a irmãzinha, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa o Ministério Alicerce, Pai, os de perto, os de longe, Senhor, as igrejas, Pai querido, que são espirituais em algumas cidades, Pai querido, que nós ainda não tem a igreja física ali ainda, Senhor, mas já tem representando através da vida desse teu filho, dessa tua filha, Pai. Oh, meu Deus, derrama teu Espírito Santo, Senhor amado, que teu Espírito venha levantar grandes homens e mulheres de Deus, Pai querido, pessoas, Pai amado, que conhecem o Senhor, que invocam o teu nome, Pai. Oh, meu Deus amado, dá sonhos, dá visões aos teus filhos, dá dons, Pai, mas principalmente o que representa esse ministério, que é o amor, Pai. Que teus filhos venham crescer no teu amor, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa, meu Pai, o teu povo, abençoa a tua igreja no Brasil, Senhor, e no mundo, Pai. Aviva a tua obra, Pai amado. Abençoa todos aqueles que invocam o teu nome. Abençoa aqueles teus filhos que nem sabem que são teus filhos, Pai. Que alguns estão nas ruas, estão nas esquinas, nas vielas, nas praças, Pai. Estão nas cracolândias, meu Deus. Tem pessoas que estão no braço da amante ou do amante, Senhor amado. Estão, Senhor, no roubo, no crime, ou estão nas religiões, meu Pai, pagãs, Pai querido, porque estão buscando o Senhor, Senhor amado, desesperadamente. Alguns estão nas drogas, meu Pai. Oh, meu Deus, chama teus filhos, Pai querido. Dá a ordem, meu Pai amado, para que eles se levantem, Senhor amado, para te buscar, Senhor, para te servir, que eles venham ser santificados no teu sangue, Pai amado, e se transformem num grande exército para te adorar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor amado, eu te peço, Senhor, ou melhor, eu falo, nós te pedimos, Pai, e te agradecemos. Amém. Queridos, sejam abençoados pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, queridos. Como que vocês estão, meus amados? Tudo bem com vocês? Tudo na bênção? Deus abençoe cada um de vocês. Eu não vou poder dizer o nome de vocês agora, mas eu quero mandar um abraço para todos. Eu não vou falar o nome, queridos, tá? Porque às vezes a gente comete alguma injustiça, tá? Então, um abraço apertado para cada um de vocês que sempre estão conosco, queridos, né? Deus abençoe vocês. Deus abençoe a família. Deus abençoe a saúde. Em nome de Jesus Cristo. Pegue o copo com água ali, queridos. Vamos fazer a nossa oração, consagrando essa água ao Senhor. Pega com fé, meus amados. Meu Pai querido, abençoa essa água que teus filhos apresentam a ti, Senhor. Transforma essa água no remédio que eles precisam para a cura do corpo físico e espiritual. Quem beber dessa água seja abençoado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podem beber, queridos. Glória a Deus. Amém, meus amados. Glória a Deus. Então, agora oficialmente estamos começando o programa. Vamos continuar a leitura de 1 Samuel capítulo 9. Ontem nós lemos, queridos, né, o ministério de Samuel, né? Não fala muito, né, do ministério de Samuel até eles pedirem um rei, né? É só ali a questão da arca. Deus deu um livramento muito grande, né, contra os filisteus no tempo de Samuel. E depois aconteceu que os filhos de Samuel começaram a julgar Israel, né, por direção do próprio Samuel. E o povo viu que eles não temiam a Deus, né, como deveriam temer, como Samuel. E eles cometeram um pecado muito grave, queridos. Deixa eu colocar ali na Bíblia. Eles cometeram um erro muito grave. Por quê?
eles pediram para mudar, meus amados, né, para terem um rei. Eles não aprenderam a lição, porque um pouco antes de Samuel, o Eli, ele também e o Hofni e Finéias faziam coisa errada. O Eli, ele fazia vista grossa, né? Mas eles não fizeram, não pediram nada, queridos. E Deus, o que que Deus fez, queridos? Deus tratou, Deus julgou, né? Naquele caso, eles foram condenados, os filhos, o Eli, até mesmo a bênção que era perpétua sobre a casa de Arão, queridos, né? Foi quebrada ali naquele momento e passou a ser através de Samuel a bênção, queridos. Olha que coisa interessante que foi ali, né? E o povo, querido, né, devia ter aprendido isso e tomado posse. Olha, é melhor confiar em Deus, né? Deus, ele é justo, ele não falha. E agora, numa situação parecida, não era a mesma situação, porque o Samuel não fazia vista grossa, acredito que não, mas os filhos, eles eram também dados à avareza, né? Não cometiam aqueles crimes graves que Hofni e Finéias cometiam, mas eles estavam no mau caminho, né? E o povo, queridos, em vez de aprender a lição, entenderem aquilo, né? Que Deus, o Senhor está no controle de tudo. Eu acredito que o Senhor vai fazer, né? Vai fazer justiça. O Senhor é o juiz, o justo juiz, né? Não. Eles foram lá, chamaram Samuel antes de Samuel morrer. Samuel, nós não queremos teus filhos. Nós queremos um rei, nós queremos ser como as outras nações. Vocês entenderam, queridos? Eu estava comentando isso. As pessoas têm dificuldade, medo de confiar em Deus. É como se Deus fizesse um milagre hoje na nossa vida e dificilmente ele vai fazer um segundo milagre parecido. É como se ele fizesse um milagre e você não incomodasse mais ele. Olha, você não peça mais isso a ele porque ele já fez por você, você tenha-se por satisfeito. Eu acho que o diabo ele passa isso para as pessoas. Eu, pelo menos, já senti isso, sabe? De Deus fazer um milagre, por exemplo, né, no tempo que eu fiquei desempregado, para pagar a luz de casa, né? Um milagre. Meu Deus, Deus fez um milagre. E depois, meu Deus, agora eu tenho que resolver de outra maneira. Eu não posso esperar de Deus. Mas como eu não posso esperar se Deus já fez aquele milagre por mim? Se ele mostrou que ele faz, quer dizer que ele quer fazer, ele quer tomar conta disso. Ele não está fazendo um favor para mim. Olha, agora você vê se mexe, né? Vamos despertar. Se ele mesmo pediu para mim largar tudo e obedecer ele e buscar a palavra dele. Vocês estão entendendo, queridos? Deixa Deus cuidar de você, deixa Deus pagar suas contas, deixa Deus te guiar, queridos, né? Direcionar. Se ele falar vai, vai. Não, mas eu tenho tanta coisa, não tem nada. Se Deus falou vai, vá, né? Se Deus falar não vá, fique. Não, mas eu tenho que ir, não fique, queridos, né? Você não vai perder nada, pelo contrário, né? Você vai perder se você ir. Quantas vezes pessoas aí queriam fazer uma viagem aí, né, queridos? E depois foi ver, não consegui, ficou bravo, perdi minha bênção. Quando vai ver, às vezes o transporte, o avião ou até mesmo o ônibus caiu, né, ou bateu. Então Deus ele dá muitos livramentos, queridos, né? Então nós precisamos aprender a confiar em Deus. Amém? Tô meio segurando, às vezes aqui eu quero bocejar, queridos, né? Eu não quero bocejar, Deus segura, fica fazendo uma cara meio... Mas, né, chato, está repreendido, isso é a carne fica lutando, né, para dar sono. 1 Samuel capítulo 9, queridos. Havia um homem em Benjamim rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Áfia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros, ou seja, os mais altos de Israel batiam nos ombros de Saul, querido. Saul era muito alto mesmo, né? E de boa aparência. E aconteceu que jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se. E ele disse a Saul: chame um dos servos e vá procurar jumentas. Eles atravessaram o monte de Efraim, na região de Salissa, mas não as encontraram. Tudo isso aqui era propósito de Deus, queridos. Prosseguindo, entraram no distrito de Saalim, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim, e mesmo assim não as encontrou. De novo, querendo bocejar, está amarrado. Versículo 5. Chegando ao distrito de Zuf, disse Saul ao seu servo: vamos voltar, o meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. O servo, contudo, respondeu: nessa cidade mora um homem de Deus, que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele? Talvez nos aponte o caminho a seguir. Saul disse a seu servo: se formos, o que poderemos lhe dar? Não era normal se chegar na presença do profeta que eles não traziam presente, né? Então não era desonroso, né?
Mas nós não temos nada conosco, o que nós podemos dar? A comida de nossos sacos de viagem acabou, não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? O servo lhe respondeu: tenho 3 gramas de prata. Darei isso ao homem de Deus para que nos aponte o caminho a seguir. Não era questão de pagar por aquilo, queridos, era uma questão de honra, só uma questão de honra. Antigamente, em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos ao vidente, porque tinha visão. Vidente é quem tinha visão de Deus. Pois o profeta de hoje era chamado vidente. E Saul concordou: muito bem, vamos. Assim foram em direção à cidade onde estava o homem de Deus. Ao subirem a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens que estavam saindo para buscar água e perguntaram a elas: o vidente está na cidade? Elas responderam: sim, ele está ali adiante. Apressem-se. Ele chegou hoje à nossa cidade, porque o povo vai oferecer um sacrifício no altar no monte. Assim que entrarem na cidade, vocês o encontrarão, antes que suba ao altar no monte para comer. O povo não começará a comer antes que ele chegue, pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados irão comer. Subam agora e vocês logo o encontrarão. Eles foram à cidade e, ao entrarem, Samuel vinha na direção deles a caminho do altar do monte. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isso a Samuel. Então, Deus deu uma visão, revelando a Samuel a questão de Saul. Amanhã, por volta dessas horas, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre o meu povo de Israel. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel. Na entrada da cidade, ele perguntou: por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? Respondeu Samuel: eu sou o vidente. Vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo. Amanhã cedo eu lhe contarei tudo o que você quer saber e o deixarei ir. Quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, ao Samuel revelando, não se preocupe com elas, já foram encontradas. E a quem pertence tudo o que é precioso em Israel, senão a você e toda a família de seu pai? Uau! Saul deve ter pensado: que palavras foram essas, né? Saul respondeu: acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? E não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que então está me dizendo tudo isso? Então Samuel levou a Saul e seu servo para a sala e deu a eles o lugar de honra entre os convidados, cerca de 30 pessoas. E disse ao cozinheiro: traga-me a porção de carne que eu lhe entreguei e mandei reservar. Então o cozinheiro pegou a coxa do animal com o que estava sobre ele e colocou tudo diante de Saul. E disse Samuel: aqui está o que lhe foi reservado. Coma, pois, desde o momento em que eu lhe disse: tenho convidados. Ela lhe foi separada para esta ocasião. E Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois de ter descido do altar no monte para a cidade, Samuel conversou com Saul no terraço de sua casa. Ao romper o dia, quando se levantaram, Samuel chamou Saul no terraço e disse: levante-se, e eu o acompanharei. Depois você seguirá a viagem. Saul se levantou e saiu junto com Samuel. Enquanto descia para a saída da cidade, Samuel disse a Saul: diga ao servo que vá na frente. O servo foi. Samuel prosseguiu: fique aqui mais um instante para que eu lhe dê uma mensagem da parte de Deus. 1 Samuel capítulo 10. Então Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o tem ungido como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, olha Raquel do Jacó, em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles lhe dirão: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando: como encontrarei meu filho? Então dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão
subindo ao santuário de Deus em Betel, e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães que você deve aceitar. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas descendo do altar no monte, tocando liras, tamborins, flauta, harpa, e eles estarão profetizando. Olha que interessante. Lembra que Jesus falou: olha, vocês vão encontrar um jumentinho amarrado assim, vai ser, quando o homem perguntar, eles vão falar: olha, o Senhor precisa deles. Deus sempre fez isso, queridos, né? E agora está fazendo através de Samuel, mostrando que tudo que estava acontecendo na vida de Saul era da vontade de Deus, queridos. Eles estarão profetizando, ó. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e com eles você profetizará em transe, e será um novo homem. Ali você vai ser transformado. Assim que esses sinais tiverem se cumprido, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Queridos, olha que lindo esse aqui, né, queridos? Você profetizará, né? Esse profetizará em transe ali, essa palavra aqui, representa o batismo do Espírito Santo. E ele nos renova, ele muda, queridos, né? Toda a nossa maneira, todo o nosso ser, queridos, né? Então, representa isso. Quando você for batizado no Espírito Santo, né? Com aqueles homens cheios do poder de Deus, do Espírito Santo, você será um novo homem. Assim que esses sinais tiverem se cumprido, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Ou seja, tudo isso vai acontecer, depois é você e Deus. Vá na minha frente até Gilgal, depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul. E todos esses sinais se cumpriram naquele dia, queridos. Olha que interessante. Então Deus fez, né? Mostrou tudo para Samuel. Perdão que está coçando a nariz aí. E fez acontecer todos esses sinais aconteceram no mesmo dia. Olha que interessante. Chegando em Gibeá, um grupo de profetas o encontrou. O Espírito de Deus se apossou dele e ele profetizou em transe no meio deles. Quando os que já o conheciam viram-no profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu com o filho de Quis? Saul também está entre os profetas? Estranharam, mas ele não é profeta. Um homem daquele lugar respondeu: e quem é o pai deles? De modo que isso se tornou um ditado: Saul também está entre os profetas? Depois que Saul parou de profetizar, foi para o altar no monte. Tão bonito, né, o início do ministério de Saul, né, queridos? Pena que desandou, né? Mas é bonito, né? Você vê que ele obedecendo na sua simplicidade, né? E vendo esses sinais de Deus, esse sobrenatural de Deus. Deus fez tudo por ele, né? Depois que Saul parou de profetizar, foi para o altar no monte. Então o tio de Saul perguntou a ele e a seus servos: aonde vocês foram? Ele respondeu: procurar as jumentas. Quando, porém, vimos que não seriam encontradas, fomos falar com Samuel. E o que Samuel lhe disse? Perguntou o tio. Saul respondeu: ele nos garantiu que as jumentas tinham sido encontradas. Todavia, Saul não contou ao tio o que Samuel tinha dito sobre o reino. Samuel convocou o povo de Israel ao Senhor em Mispá. Ele disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei Israel do Egito e libertei vocês do poder do Egito e de todos os reinos que os oprimiam. Mas vocês rejeitaram Deus que os salva de todas as suas desgraças e angústias e disseram: não, escolhe um rei para nós. Olha, Deus diz essas palavras, né, na boca de Samuel, palavras do próprio Deus, queridos, né? Que interessante isso, né, meus amados? É doído, né? Porque é como um pai, né, falando com o filho: ó, vocês me rejeitam, né? Vocês me rejeitaram, estão me rejeitando. Não só me rejeitaram, estão me rejeitando. Endureceram o coração, né? Não, escolhe um rei para nós. Por isso, agora, apresentem-se perante o Senhor de acordo com suas tribos e clãs. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi a escolhida. Então, eles tiraram a sorte e foi escolhida de Benjamim. Então, fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, né? Tribo por tribo. E o clã de Matre foi escolhido. Finalmente, foi escolhido Saul, filho de Quis.
Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Então consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da bagagem. Ele se escondeu daquele momento, queridos, de medo, de vergonha, né? Então correram e o tiraram de lá. Quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos do povo batiam-lhe nos ombros. E Samuel disse a todos: vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre todo o povo. Então todos gritaram: viva o rei! Samuel expôs ao povo a lei do reino. Ele as escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Então Samuel mandou o povo de volta para suas casas. Que interessante, né, queridos? Saul também foi para sua casa em Gibeá, acompanhado por guerreiros, cujo coração Deus tinha tocado. Então Deus já tocou as pessoas para fazer a guarda dele, né? Alguns vadios, porém, disseram: como este homem pode nos salvar? E desprezaram-no. E não lhe trouxeram presente algum, mas Saul ficou calado, né? Ele ouviu aquilo, ficou calado. Interessante, né? Sempre tem as pessoas que não temem a Deus, né? Que eles não querem saber e se opõem, né? À vontade de Deus. Deus falando, ministrando através do profeta, e eles, né? Simplesmente não acreditavam. O que vocês estão achando, queridos, da leitura? Tá boa, meus amados? Tem alguma dúvida? Se tiver uma dúvida, escreve aí, meus amados, né? Que daí, amanhã, na sexta-feira, eu converso aqui, né? Falo sobre isso aí, tá bom, queridos? Pode escrever que eu vou estar vendo depois as perguntas aí. Glória a Deus. Vamos mexer um pouco aí, se vocês puderem dar um glória a Deus, um amém, um aleluia. Bonita história de Saul, né? O início do ministério de Saul. 1 Samuel capítulo 11, queridos. Ó. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes-Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: faça um trato conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com vocês sobre a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês, e assim humilharei todo Israel. Ele não queria subjugar, ele queria humilhar, né? As autoridades de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em voz alta. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isso que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles vieram unânimes. Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300.000 de Israel e 30.000 de Judá. Interessante, né? Que 10% ali em Judá. E disseram aos mensageiros de Jabes: digam aos homens de Jabes-Gileade: amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos homens de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nós nos renderemos a vocês. Vocês poderão fazer conosco o que quiserem, né? Povo de Jabes. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos, entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram, de modo que não ficaram 2 juntos. Então o povo disse a Samuel: quem foi que perguntou? Será que Saul vai reinar sobre nós? Tragam esses homens para nós matarmos, né? Aqueles vadios que falaram lá, né? Será que quem que esse homem pensa que ele é para nos libertar? Saul, porém, disse: hoje ninguém será morto, pois nesse dia o Senhor trouxe libertação a Israel. Foi benevolente, misericordioso ali, né? Então Samuel disse ao povo: venham, vamos a Gilgal e reafirmemos ali o reino. Assim todo o povo foi a Gilgal e proclamou Saul rei na presença do Senhor. Ali ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor
e Saul, e todos os israelitas se alegraram muito. Glória a Deus, queridos. Ali você vê que Deus fez com que o povo, né, entendesse que realmente o Saul foi o escolhido de Deus, né, queridos? Deixa eu me acertar na cadeira aqui. Ficar um tempinho a mais, estou gravando o programa, né, seguido do outro, daí cansa um pouquinho, né, fisicamente. 1 Samuel capítulo 12, queridos. Samuel disse a todo Israel: atendi tudo que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Agora você... versículo 3. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi a alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam: você não nos explorou nem nos oprimiu. Você não tirou coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel lhes disse: o Senhor é testemunha diante de vocês, e bem com o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos, e disseram: ele é testemunha. Então Samuel disse ao povo: o Senhor designou Moisés e Arão e tirou os seus antepassados do Egito. Agora, pois, fiquem aqui, porque vou entrar em julgamento com vocês, perante o Senhor com base nos atos justos realizados pelo Senhor em favor de vocês e de seus antepassados. Depois que Jacó entrou no Egito, eles clamaram ao Senhor. E ele enviou Moisés e Arão para tirar seus antepassados do Egito e os estabelecer nesse lugar. Seus antepassados, porém, se esqueceram do Senhor seu Deus. Então eles os vendeu a Cícera, comandante do exército de Azor. Lembra que nós lemos, né, queridos? E aos filisteus e ao rei de Moabe, que lutaram contra vocês. Eles clamaram ao Senhor, dizendo: pecamos, abandonamos o Senhor e prestamos culto aos Baalins e aos postes sagrados. Agora, porém, liberta-nos das mãos dos nossos inimigos e nós prestaremos culto a ti. Então o Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefité e Samuel, e os libertou das mãos dos inimigos que os rodeavam, de modo que vocês viveram em segurança. Só não viviam quando se afastavam de Deus, né? Quando, porém, vocês viram que Naás, rei dos Amonitas, estavam avançando contra vocês, então me disseram: não escolha um rei para nós, embora o Senhor, o seu Deus, fosse o rei. Agora aqui está o rei que vocês escolheram. Aquele que vocês pediram, o Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Senhor, e não se rebelarem contra as suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, seu Deus, tudo lhes irá bem. Olha que interessante. Mesmo Deus, né, queridos, se sentindo ali rejeitado, né, queridos? Deus falou: olha, então tema a Deus, queridos. Vocês, povo, tema a Deus. Reis, temam a Deus. Se isso acontecer, vai dar tudo certo. Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, sua mão se oporá a vocês da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Agora preparem-se para ver este grande feito que o Senhor irá realizar diante de vocês. Agora não é a época da colheita do trigo? Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuvas para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente quando pediram rei. Era no tempo que não era da colheita, né? Então não era tempo de trovão e chuva, né? Então Samuel clamou ao Senhor e naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuva, queridos. E assim todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. Uau, né? Glória a Deus, né? E todo o povo disse a Samuel: ore ao Senhor, seu Deus, em favor dos seus servos, para que não morramos. Estavam com medo de morrer naquele momento. Pois todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Além dos nossos pecados, ainda realmente erramos. Respondeu Samuel: não tenham medo. De fato, vocês fizeram todo esse mal.
mas não deixem de seguir o Senhor. Antes, sirvam o Senhor de todo o seu coração. Isso que é para nós hoje, tá, queridos? Independente do que você fez e deixou de fazer, né? Os erros que você cometeu. Siga ao Senhor, queridos, né? Não deixe de seguir o Senhor, de conhecer o Senhor, de buscar o Senhor, para que tudo vá bem, né? Não se desviem, para mim e para vocês, para seguir ídolos inúteis. O que os ídolos são? Inúteis. Que não têm qualquer proveito, nem podem livrá-lo, pois são inúteis. Por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará. Por causa do nome dele, ele não vai rejeitar vocês. Pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. E longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Somente temam o Senhor e o sirvam fielmente de todo o coração, e considerem as grandes coisas que ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, tanto vocês quanto o seu rei serão destruídos. Uau, queridos, né? 1 Samuel capítulo 13. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou sobre Israel, 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 ficaram com ele em Micmas e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para suas tendas. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo: que os hebreus fiquem sabendo disso. E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel, com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros, e todos soldados quanto a areia da praia. Muita gente. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto. E quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. E Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o sacrifício. Misericórdia, queridos. Aqui vem a questão. Estava indo tão bem, né, meus amados? Tão bem até agora, né? Aqui o Saul mostrou, queridos, como ele era um homem carnal, queridos, né? Como ele pensa da maneira, né, que todo mundo pensa, queridos, né? E é aqui que nós vamos mostrar para Deus como nós somos diferentes, meus amados. E você tem uma direção de Deus, honre essa direção de Deus. Não acelere, não diminua, queridos. Não deixe as circunstâncias mudar, querido, aquilo que Deus falou para você fazer. Um exemplo, né, meus amados, que eu lembrei agora, no tempo na questão do Covid, né? Eu também fiquei com medo, queridos, né? Quando chegou aquela... Você abria qualquer notícia na internet, tudo era morte, 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 morte. Todo mundo... Vai todo mundo pegar e vai todo mundo morrer. Era mais ou menos assim que estava, né? Quando veio aquela onda, né? E a gente não sabia o que estava acontecendo. Eu também não sabia. E eu tive medo. E eu fui orar a Deus. Eu orei: Senhor, olha, meu Pai, eu não sei o que está acontecendo, Pai. O que eu devo fazer, Senhor, né? O que é isso, né? E Deus falou para mim assim: filho, não temas, não tenha medo. Eu continuo no controle de todas as coisas. Não tenha medo. Faça somente o que eu mandei você fazer. E aquilo me tranquilizou, queridos. E eu tentei passar essa tranquilidade para o povo da igreja, especialmente. Ó, pessoal, fica tranquilo, Deus continua no controle. Vamos buscar Deus, não se desesperem, não façam o que vocês vão se arrepender.
E o mundo, né, queridos, vamos dizer, um mundo, não era nem aqui no Brasil, um mundo, né, se desesperou, queridos, né? As pessoas começavam a buscar coisa, a colocar, né, coisas no seu corpo, porque elas nem sabiam de onde vinham, né? Então é uma, duas, três, cinco vezes. O pessoal começou a usar máscara, como se aquilo pudesse proteger alguma coisa. Começaram a fazer coisas absurdas, brigar uma com a outra. Uma pessoa entrava num estabelecimento, se ela não tivesse máscara, ela tinha situações de sair espancada. Uma pessoa ia passear na praia, a polícia ia lá prendia. Mulher de biquíni, queridos, né? Que estava correndo na praia. A polícia foi lá, prendeu, queridos, né? Maneira truculenta. Queridos. Olha, aconteceu coisas absurdas. Fechou tudo, tudo fechado, não pode mais nada. O que que é isso, queridos? Tudo, grande parte disso por causa do medo. Eu acredito que existem por trás disso, queridos, né? Pessoas endemoniadas, né? Que fizeram propositalmente isso, tá? Mas o povo, queridos, o povo não é fácil. O povo não é fácil, né? Ainda tem gente que diz que a voz do povo é a voz de Deus, né? Jamais, queridos, tá? Então é complicado, né? Que as pessoas elas têm medo e quando elas estão com medo elas fazem coisas absurdas, queridos, né? E é isso que nós temos que ter no nosso coração, queridos, né? Aquilo ali foi um teste, né, meus amados? Mas existem muitos outros testes. Olha, o cobrador veio, a dívida levantou. Olha, eu vou perder isso. Olha, não, queridos, não deixe de fazer o que Deus mandou você fazer por qualquer situação que seja, queridos. Continua confiando em Deus e esperando em Deus, porque é do Senhor que vem o seu, o nosso socorro. Em nome de Jesus, queridos, tá? Então, Saul é que ele tinha um álibi, uma desculpa, né? Um álibi, não uma desculpa, né? Quando vi que os soldados estavam se dispersando, e realmente estava acontecendo isso mesmo, né? E você não tinha chego, ele chegou no prazo, só que não no momento que ele esperava, né? E os filisteus estavam se reunindo em Miquimás. Pensei, você não deve pensar, você deve obedecer a Deus, né? Agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Ele não tem a autoridade para oferecer o holocausto. Deus nunca receberia o holocausto feito por ele. Ele, como rei, ele não tinha autoridade para fazer o holocausto. O holocausto só poderia ter sido feito pelo sacerdote Samuel. Deus não... Querido, se a gente quer o favor de Deus, a gente tem que fazer as coisas da maneira que Deus pede para nós fazermos. Porque se a gente fazer de outra maneira, se é Deus que pediu, como é que nós vamos fazer de qualquer maneira? Ou de outra maneira? Você está entendendo que isso? Pastor, eu quero chamar a atenção de Deus. Então obedeça a Deus. Ah, não, eu não quero obedecer nisso, eu não quero obedecer naquilo, mas eu quero a bênção de Deus. Você não vai ter a bênção de Deus. Jesus, ele já disse, eu sempre repito isso aqui, né, queridos? Muitos virão a mim no último dia, dizendo, Senhor, nós profetizamos, expulsamos demônios, curamos enfermos, né, tantas outras coisas. E Jesus vai falar assim, falamos em outras línguas, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Pessoas, queridos, que foram batizados no Espírito Santo, como Saul. Saul foi batizado no Espírito Santo, nós lemos ontem, né? Tipificando o batismo no Espírito Santo, né? E o que aconteceu, queridos? Não garantiu a salvação dele. O que ele faria? Ele foi transformado num novo homem, sim, queridos, mas ainda assim, depois daquilo, ele pendeu para o carnal. Não penda para o carnal, queridos, né? Não confie na tua sabedoria, não confie no teu entendimento, na tua religião, que religião não é nada. A única coisa que importa é Jesus Cristo, queridos. Eu sou evangélico da placa, né? Que nem a irmãzinha na sua humildade. Eu sou lá da igreja do pastor Raposo. A irmãzinha do meme famoso, né? Que tinha, né? Ela falou na simplicidade dela. Mas isso, queridos, não é importante. Não é importante quem é o teu pastor, né? O importante é a tua fé com Deus. Aí sim você vai honrar o seu marido, você vai honrar a sua esposa, você vai honrar os seus pais, você vai honrar o seu pai espiritual, que é o pastor, e você vai honrar o seu Deus. Se você não honra Deus, você não honra ninguém. Agora, se você honra Deus, queridos, aí tudo vai dar certo. Então, se eu quero servir a Deus, queridos, né? Eu não posso fazer as coisas da minha maneira. Eu vendo que não veio, que você não chegou no tempo né, que estava no prazo, os filisteus estavam se movimentando para me atacar, o povo que estava comigo estava tudo com medo, mas quem que é o rei? Quem que foi levantado o rei? Quem que tem que obedecer? Quem que tem que dar ordem a esse povo? Se obedece a Deus, dá ordem ao povo. Não, mas eu pensei que eles iam, pensei aqui, ó, os filisteus me atacarão, e eu não busquei o Senhor. Mas vai buscar o Senhor de maneira errada. Aí me senti obrigado, ou seja, ele está se desculpando, ele nem está se pedindo perdão, ele está se desculpando, me senti obrigado. Não é que eu fiz, eu fui obrigado a fazer. E eu tive que oferecer o holocausto. Jamais, querido, jamais, jamais, jamais.
As mulheres, às vezes, passam por cima do marido em casa, queridos, né? Não vai. Ah, porque eu sou ungida, porque não sei o quê, queridos. Deus tem uma hierarquia, meus amados, né? Se o marido ele não é um homem de Deus ainda, a mulher com toda a humildade, sim, com poder, queridos, do Espírito Santo, ela santifica o marido e os filhos. Mas se ela começa a passar por cima do marido, mesmo ele não sendo um homem de Deus, queridos, ela perdeu já a direção de Deus, ela perdeu a bênção de Deus, ela quebrou a hierarquia. É forte isso, meus amados. Olha lá, olha a resposta de Samuel. Você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Nossa, Samuel foi bem sério. Imagina até ali só alegria com Saul, né, queridos? E naquele momento ele falou, você agiu como um tolo. Eu não esperava isso de você, Saul. Deus não esperava isso de você. Você desobedeceu ao mandamento que o Senhor lhe deu. O Senhor Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, Deus teria estabelecido o seu reino para sempre sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. Foi a prova que você mostrou que você é um homem carnal. Deus não vai querer um homem carnal governando eternamente a família dele. Por que a bênção ficou com Davi, queridos? Porque Davi, por mais que ele tinha muitos erros, ele era espiritual. Ele se arrependia. Ele corrigia seus erros. E por causa disso, Deus falou, o perfeito para mim é isso. Jesus disse, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celeste. Como que eu posso ser perfeito, pastor? Até errar você pode errar, queridos, mas você precisa se corrigir dos seus erros, se santificar, se arrepender. A pessoa que se arrepende, queridos, e pede perdão, ela é perdoada, ela é justificada, ela está justa, porque ela se arrependeu e recebeu perdão. Agora, quando é remorso, não, olha, eu fiz isso aqui, você tem que... Não, eu peço perdão sim, mas você viu, né, que foi por causa da culpa do outro lá. Não, que isso não é perdão, não. Isso é se desculpar. No português a gente pede desculpa, né? Essa palavra me desculpa, né? No espanhol acho que é perdão, né? Perdona-me, né? Então você vê que o perdão significa eu estava errado e me arrependo. E o desculpa é, olha, eu não tive culpa. Complicado isso, queridos, né? Agora o seu reino não permanecerá ação. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, porque você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Olha o quanto as pessoas perdem por desprezar as coisas que Deus fala. Pastor, não tem. Se você pensa assim, pastor, eu acho que ele nem teve culpa, né? Ele era meio inocente. Não, queridos. Ele foi batizado com o Espírito Santo, ele entendia. Se você está pensando isso, é porque, infelizmente, o teu coração ainda é assim. Eu acho que ele nem fez nada de errado, né? No lugar dele, talvez eu faria a mesma coisa. Então, querido, se você pensa assim, você precisa buscar Deus. Porque se isso acontecer na sua vida, queridos, né, você vai perder a bênção de Deus. Vale a pena perder a bênção de Deus? Não. Samuel disse, olha, você foi tolo. Porque você não obedeceu. Deus não mandou obedecer, não mandou? Deus não falou para o profeta ir lá repreender o Jeroboão, fendeu o altar, caiu a cinza do altar. Deus falou, não para comer naquele lugar e não volte pelo mesmo lugar que você veio. Aí veio um profeta velho, foi lá atrás dele, já estava voltando embora. Olha, Deus mandou vir te buscar para você comer comigo. A Bíblia diz, porém mentiu. E o profeta jovem acreditou naquele profeta velho e foi comer com ele. Quando ele estava lá comendo com ele na casa do profeta velho, o Espírito do Senhor veio sobre o profeta velho, que nem recebia mais Deus, e o profeta falou assim, olha, porque você desobedeceu, você vai cair morto hoje, você não vai chegar em casa. Aí o profeta já falou, nossa, eu desobedeci, mas ele me enganou, mas não importa, o que o diabo ele faz? Ele é o pai da mentira. Se qualquer um fala uma coisa para você, você acredita para se desviar da palavra de Deus, querido, então você é uma pessoa carnal mesmo. Não, fulano falou mal de você, falou que você falou mal de mim, não importa, que se a pessoa vai lá fala que o outro falou mal de você, que eu acho que essa pessoa nem amigo sua é. Não, eu sou amigo, por isso que eu falei. Por quê? Para promover uma contenda? Uma desavença? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É forte isso, meus amados. Pastor, sabe o que eu ouvi que falaram de você? Olha, irmão, nem quero ouvir. Não, mas olha, você vai querer ouvir? Não, não vou querer ouvir, não. É bom ou mal? É mal, então certamente eu não quero ouvir. E se for bom, tem que tomar cuidado ainda por causa do tapinha nas costas. Forte isso, queridos. Versículo 15. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim. Saul contou os soldados que estavam com ele e eram cerca de 600, quanto o outro não dava para contar, né? Saul e seu filho Jonatas, acompanhado de seus soldados, ficaram em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Micmas. Uma tropa de ataque saiu do acampamento filisteu em 3 divisões. Uma foi em direção a Ofra, nos arredores de Sual.
outra para Bet-Horon e a terceira para a região fronteiriça de onde se avista o vale de Zeboim, diante do deserto. Naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, porque os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças, então eles proibiram a profissão de ferreiro, que eles não podia ter, por quê? Para eles não ter arma. Vocês entenderam por que é o controle de arma até hoje? Para quê? Para que o povo não possa se defender. Não é porque, meu Deus, pode ter uma arma, uma criança pode pegar, eles usam um caso isolado, né? Uma criança pode pegar, que falta de responsabilidade, o pai deixou a criança pegar, matou o irmão, olha só. Não, precisamos limpar a arma, tirar a arma do país, porque tem que dar livro, né? Quem dera desse livro, mas não dão livro, né, queridos? Mas a questão de tirar armamento, uma coisa tem nada a ver com a outra. Livro e arma não tem nada a ver uma coisa com a outra, queridos. Dê livro sim, mas não tire o povo, né, a chance do povo se defender. Então por que o povo filisteus proibiram a profissão de ferreiro? Para que o povo de Israel não tivesse espada e lança, simples assim. Não, porque ferreiro é uma profissão, não pode, porque é isso e aquilo. Não, queridos, só tinha um motivo, desarmar a população. Assim eles tinham que ir aos filisteus. Assim eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. Tinham que pagar para os filisteus afiar para eles, amolar para eles. O preço para afiar rastelos e enxadas era 8 gramas de prata e 4 gramas para afiar tridente, machado e ponta de aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. Aconteceu que um destacamento filisteu foi para o desfiladeiro de Micmas. Amém, meus amados? Vamos deixar para amanhã, queridos. O restante ficou agora empolgante para nós ver a batalha, mas vamos deixar para amanhã, meus amados. Deixa eu marcar aqui. 14, sexta-feira. Amém, meus queridos? Meu olho tá bem pesado já. Cada claridade da leitura, né? Tô fazendo 2 seguidos, daí cansa um pouquinho. Mas foi benção, né, queridos? Foi benção, graças a Deus. Glória a Deus. Amém, meus amados? Se vocês puderem mexer ali no chat ali, né? Dar um glória a Deus, um amém ali. Façam isso em nome de Jesus. Faz assim com as suas mãos, queridos. Que a graça, a paz, as misericórdias e consolações do Espírito Santo sejam e estejam na vida e através da vida de cada um de vocês, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. E até amanhã com mais um programa Alicerçados no Amor de Deus.